Muito boa tarde, bem-vinda. Bom, para já peço-lhe, enquanto professora, que nota é que dá? O que é que achou? Gostou do discurso de Rishi Sunak, do novo primeiro-ministro? Para ser justa, absolutamente justa, não assisti ao discurso na sua totalidade, mas confesso que gostei e que, tendo em conta que ele não tem de todo o dom de oratória que tem, por exemplo, Boris Johnson, que apesar da sua atitude laissez-faire, conseguia improvisar com algum sucesso e conseguia empatizar e criar empatia com a população, não é? Eu acho que ele teve muito bem, não é? Acho que estava relativamente preparado e, como disse o Bruno, conseguiu dizer de só forma incisiva bastantes coisas em 2 ou 3 minutos. Certo, o que não é propriamente muito fácil aqui resumir um desafio tão grande num discurso, tão curto. A verdade é que ele, neste discurso, eu não sei se apanhou, mas falava muito da questão da Covid. Ele precisa de aprofundar aqui algumas das matérias, de que ele é muito mais do que alguém que já conhecemos as suas ideias de políticas económicas e financeiras. Sim, eu acho, como disse, não vi tudo, mas é assim, aquilo que vi, o que me ocorreu foi o homem por trás do discurso, não é? Que não é um político, é alguém em que os mercados financeiros de facto confiam. É um indivíduo que tem um percurso privilegiado, não é? Assim se diz no Reino Unido. É um indivíduo que supostamente é filho de migrantes, cujos pais vêm do Uganda em 1960 por causa do regime de Amin. E, portanto, pode ser vendido, a narrativa pode ser feita nesse sentido. É o primeiro indiano, é o primeiro-ministro de cor, é o primeiro-ministro muito jovem também. Muito jovem, sim, 42 anos, filho de migrantes, mas, e isso temos que, assim percebemos um pouco melhor o discurso dele. É também um indivíduo que nasce em Southampton, no sul da Inglaterra, sendo que o Sul, economicamente, em termos sociais e tudo isso, é uma zona com muito mais abundância, não tem nada a ver com o norte industrial, com o norte das minas, com o norte que gerou tantos problemas no tempo de Thatcher, onde até a pronúncia é diferente, não é? E continua a ser um pouco marcante isso em termos sociais e económicos, em termos de possibilidades de ascensão. Portanto, ele vem do Sul, depois faz o Preparatory School, depois entra em Winchester, não é nada fácil entrar no Winchester College, que é um boarding school, um colégio interno. Não é fácil entrar, paga-se pelo menos 45 mil libras por ano para frequentar o colégio, depois vai para Oxford, está lá até aos 18 anos, vai para Oxford, onde faz PPL, Politics, Philosophy and Economics, e depois vai para Stanford, onde conhece, e esse encontro vital, não é? Onde conhece a esposa, cujo pai, como todos sabemos, já todos sabemos amplamente, não é? Tem muito dinheiro, sendo que a sogra é filantropa. Por acaso não sei se não tem sido referido, mas a sogra é uma conhecida filantropa. Portanto, é neste contexto, eu penso que é neste contexto que é conhecido, abundantemente conhecido no Reino Unido, que ele tenta dar esse toque de compaixão e solidariedade. E ele precisa de facto disso, porque é de uma enorme fortuna, não é? Exatamente. E, portanto, ele precisa de, agora, nestes quase 2 anos, praticamente para as eleições gerais, se não for antes, ele precisa realmente de sublinhar aqui essa aproximação. Exatamente. Essa nota britânico. Eu penso que sim, porque a questão é que os mercados financeiros confiam nele, mas o povo britânico não confia no Partido Conservador. Isso está muito claro nas sondagens. Muito claro nas sondagens. É o que leva Sunak a não querer convocar eleições antecipadas. Pois, exatamente. 2/3 da população britânica, de facto, pretende eleições antecipadas, mas, tanto quanto sei, à data de hoje, 53% votariam no Partido Conservador, peço desculpa, nos trabalhistas, e os Tories tinham 14% dos votos. Agora, eu penso que o discurso dele é bastante fiel, se formos a ver, ao discurso que ele foi fazendo quando do verão em sede de campanha para a liderança do Partido Conservador. Acaba de perder com Liz Truss. Nós já vamos aprofundar, Patrícia, essa questão. De resto, até há alguns avisos que ele já tinha feito a Liz Truss em relação ao plano económico que ela depois veio a implementar e que acaba por antecipar a sua saída. Nós temos que ir muito rapidamente em direto até Londres. Direto de SIC Notícias, Emanuel, uma vez mais, boa tarde. E depois de ouvir esta curta declaração, a primeira de Rishi Sunak como novo primeiro-ministro, quais é que são os passos que se seguem na formação do governo?
Bom, agora vão decorrer muitas reuniões ao longo da tarde e, como é habitual, é de esperar o desfile de potenciais ministros aqui neste passeio por trás de mim, em direção ao número 10, para reunir com o novo primeiro-ministro e saber quem é que vai para que pastas. É possível que Rishi Sunak chame não só os seus aliados, mas também aqueles que apoiaram Penny Mordaunt ou Boris Johnson para garantir alguma estabilidade e união no partido numa altura difícil do país, em que essa unidade vai ser preciso, sobretudo quando chegar a medidas mais impopulares no Parlamento Britânico. Mas eu ressalvava o ambiente aqui à porta do Downing Street quando chegou Rishi Sunak, porque ao contrário do que aconteceu a quando de Liz Truss e de Boris Johnson, além dos jornalistas, ninguém. Quando foi na tomada de posse, o discurso de tomada de posse de Liz Truss, precisamente aqui, estavam dezenas e dezenas de deputados que aplaudiram Liz Truss assim que ela... Bom, nesta altura estamos de facto com claras dificuldades de continuar este direto com Londres, com o correspondente da SIC, Manuel Nunes, mas verifica aqui o essencial, que agora o próximo passo do novo primeiro-ministro Rishi Sunak será naturalmente formar a sua equipa para começar a implementar algumas das medidas neste contexto de grave crise económica e social. Entretanto, já há reações, nomeadamente de Boris Johnson. Ele já no Twitter deu os parabéns a Rishi Sunak no que chama de um dia histórico. Este é o momento para cada conservador dar ao nosso novo primeiro-ministro o seu apoio total e sincero. E, Patrícia Kessler, como nós de facto aqui falávamos, um dos grandes desafios de Sunak é sobretudo aqui olhar para a divisão que existe dentro do Partido Conservador, sobretudo depois do Brexit, não é? 2016, vai ter aqui um desafio grande pela frente. No âmbito do Partido Conservador, sim, porque sim, no âmbito do Partido Conservador, mas não apenas no âmbito do Partido Conservador, no âmbito do país em si. No âmbito das nações que constitui o país, aliás, isso foi referido há pouco. Sim, a questão da Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte, a questão da Escócia, até no País de Gales começam a ouvir-se vozes contra a União, não é? Que é assim um bocadinho inédito, aos dias de hoje, não é? De forma que os desafios são múltiplos, não apenas no âmbito do Partido Conservador. Eu penso que faz sentido ele manter, não é? Que lá está o Ministro das Finanças, não é? Dá alguma continuidade, não é? Ele que acaba por estar pouco tempo no poder, não é? E que não foi suficiente chegar ao governo para Liz Truss não sair. Exatamente. Mas se ele quer seguir uma linha de austeridade faz sentido, sendo certo que seguir uma política oposta, não é? Como bem sabemos, a quando da Liz Truss. Sim, não é isso que eu queria dizer. Enquanto Ministro das Finanças, porque abriu os bolsos, não é? De forma a incentivar a economia, de forma a manter postos de trabalho, de forma a garantir que quem ficava em casa tinha 80% do seu ordenado, não é? Mas de lá para cá muita coisa mudou, não é? Exatamente. Depois de uma pandemia, a guerra na Ucrânia, que acaba... Exato, mas também mudou, lá está, a questão é esta, e também mudou a opinião que os britânicos têm sobre ele, e assim dizem as sondagens. Em 2020, segundo as sondagens, ele era tão popular como a Tony Blair no auge da sua popularidade. E chegou-se a dizer na altura que, de facto, era um excelente sucessor, mas nas devidas circunstâncias, não é? E seguindo os devidos trâmites para liderar o Partido Conservador. Depois a popularidade dele desceu de forma drástica, porque obviamente a economia abriu e ele teve que fechar a torneira, exatamente, deixou de injetar dinheiro de forma tão generosa e benemérita, e depois também houve aqueles escândalos todos de evasão fiscal em relação a ele e à mulher. Exato. Sim, a poupar 20 milhões de libras por ano em impostos é bastante. E são essas questões que depois vão criar temas, will haunt him, se diz em inglês, não é? Eu penso durante o mandato dele, sejam uns dias, sejam 2 anos, não sei, isto agora já não... É difícil fazer prognósticos, como dizia o outro, só depois do jogo, não é? Nesta altura, é difícil. Mas nem toda a gente gosta dele, a questão é essa. Simbolicamente,
Ele tem um apoio forte da comunidade indiana, que lá está, porque temos um passado colonial, há esse fator. E o Reino Unido também enfrentar aqui problemas de imigração, não é? Exatamente, sim, mas ele quer fechar as fronteiras. Ele quer fechar as fronteiras. Portanto, a questão é essa, quer dizer, por um lado temos uma narrativa que nos diz é o primeiro-ministro de cor, é o primeiro-ministro indiano, é o primeiro-ministro hindu, sim senhora, e simbolicamente isso é importante. Mas, por outro lado, temos um primeiro-ministro que é profundamente conservador, um primeiro-ministro que em 2016 diz que sim imediatamente ao Brexit, que reitera esse sim múltiplas vezes já com Theresa May, que apoia acerreamente Boris Johnson, que de facto abre a bolsa, também não queria deixar de ser, durante a pandemia, não é? Mas que agora se mantém fiel a si próprio, se mantém fiel ao seu percurso político, às ações que tomou, não é? Tendo, todavia, o cuidado de falar em solidariedade e em compaixão, porque assim, de facto, fez, como disse há bocado, fez um percurso que inclui Winchester, que inclui Oxford, que inclui Stanford e que inclui um sogro bilionário, com uma sogra filantropa, é verdade. Ele tem de fazer esse discurso. E a verdade é que Bruno Cardoso Reis, ele não tem muito tempo a pensarmos que as eleições serão só as gerais nos finais de 2024, Sunak não tem aqui propriamente muito tempo imagens de erro, nomeadamente em termos de política financeira e fiscal. Sim, as eleições têm de ser marcadas até ao início de 2025 e, portanto, eu acho que, enfim, o sinal que foi dado por Rishi Sunak é que ele tentará, no fundo, manter essa data, não é? Portanto, ter as eleições o mais tarde possível, para lhe dar tempo realmente para consolidar aqui um certo legado. Agora, de facto, ele tem este problema, que é, de facto, vai ter de implementar medidas difíceis, medidas de uma certa austeridade, e, portanto, fazer isso num contexto em que se sabe que ele é uma pessoa, de facto, com uma enorme riqueza pessoal, de facto, sem ter a legitimidade evidente, digamos assim, ter passado por eleições e ter vencido eleições gerais. De facto, isso é bastante evidente. Isto de alguma forma põe em causa a sua legitimidade, Bruno? Ele não ter ido à votação e acabar por chegar à liderança do Partido Conservador, dada a desistência de Boris Johnson e de Penny Mordaunt, por exemplo? Bem, quer dizer, em termos formais, não, e em termos, digamos, da prática habitual no Reino Unido, não. Ou seja, em Portugal nós tivemos, por exemplo, toda aquela discussão em torno da dita geringonça, porque de facto não é habitual em Portugal haver esta ideia de que estamos num regime parlamentar e, portanto, é a maioria no Parlamento que prevalece, seja ou não seja constituída em torno do partido que ganhou, etc. De facto, e também não é normal ter 3 primeiros ministros em sensivelmente 2 meses. Pronto. No Reino Unido há muito esta ideia muito clara que de facto é um regime parlamentar, portanto é o Parlamento que deve prevalecer. Agora, a verdade é que nas últimas décadas, de facto, houve uma certa tendência para um reforço do peso do Primeiro-Ministro. Na tradição britânica, inclusive, havia muito esta ideia do Cabinet Government. Portanto, o governo era garantido pelo conjunto dos ministros. Portanto, não era só uma governação colegial por via do Parlamento, mas até no seio do próprio governo. Reforçou-se muito o peso do Primeiro-Ministro e, portanto, esta ideia, inclusive fala-se de presidencialismo do Primeiro-Ministro, mais em relação a outros casos, por exemplo, da Alemanha, mas mesmo no Reino Unido vê-se alguns sinais disso e, portanto, isso tornou muito mais importante de facto, as eleições gerais e a legitimação do Primeiro-Ministro como o líder que leva um partido a uma vitória, digamos, nas eleições gerais, no voto popular. E, portanto, depois há esse outro elemento, que é, de facto, temos este outro lado paradoxo, que é o Partido Conservador, que é suposto ser, de todos, se calhar aquele que mais garante, lá está, a estabilidade, o respeito pelas regras, a fiabilidade, de facto, revelou-se aqui uma fonte enorme de instabilidade, apesar de ter a maioria absoluta no Parlamento, apesar de ter à volta de 80 deputados de vantagem em relação ao conjunto da oposição. Portanto, temos de facto esse paradoxo. Eu acho que é muito importante que, de facto, os conservadores consigam mostrar aqui uma imagem de união. Não é garantido. E um dos testes difíceis será algo que terá impacto para nós, que é realmente a questão da relação com a União Europeia, a questão do Brexit, a questão do protocolo da Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte está sem governo porque o Partido Unionista, digamos o partido mais pró-britânico, recusa-se a formar governo enquanto não houver uma mudança no protocolo assinado com a União Europeia. Por outro lado, a União Europeia ameaça que, se esse protocolo for simplesmente posto de lado, de facto, iria desencadear aqui uma retaliação em termos de uma espécie de guerra económica, o que seria péssimo num contexto económico já de grande incerteza, sobretudo para o Reino Unido, mas também para os seus parceiros europeus, para os outros membros da União Europeia,
e, portanto, esse será aqui um primeiro teste difícil à capacidade política, de gestão política de Rishi Sunak, que no fundo cruza a política interna e a política externa e que de facto tem um impacto grande no Reino Unido, mas também para países como Portugal. E de resto, Bruno Costa, pegando no que dizia Bruno Cardoso Reis, os desafios de Sunak assumem vários eixos, além daquilo que já falávamos, da necessidade de unir o Partido Conservador e também de dar respostas a esta grave crise que o país enfrenta. Outro dos eixos tem a ver com a própria gestão política que ele irá fazer em relação à união do Reino Unido, nomeadamente às relações com a Irlanda do Norte e com a própria União Europeia, não é? Nós temos, de facto, aqui vários desafios em relação ao acordo com a Irlanda do Norte. Ainda não há uma declaração, um posicionamento público muito claro de Rishi Sunak. Em relação à Escócia, isso já é mais evidente e, portanto, há aqui, de facto, uma posição que não só é contrária a qualquer tipo de independência da Escócia, mas é contrária à realização de um referendo, de um segundo referendo na Escócia, e aquilo que vamos verificar certamente é a Primeira-Ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, a apelar novamente a esse referendo e a abordar a questão da falta de legitimidade para Sunak liderar neste momento o Reino Unido. E de resto pediu logo, assim que Liz Truss apresentou a demissão, pediu logo eleições antecipadas. Exatamente, foi uma das vozes mais audíveis relativamente a esse pedido. E depois a relação com a União Europeia, que é uma relação que Rishi Sunak terá de gerir, tendo-se assumido de uma forma muito evidente como favorável ao Brexit. E, portanto, há aqui também de gerir com pinças esta relação comercial, política, diplomática do Reino Unido com os países da União Europeia, quando a União Europeia atravessa também alguma dificuldade sobre qual é o eixo de poder, qual é o arco de governabilidade da União Europeia, se de facto se mantém este eixo franco-alemão ou se estamos a verificar uma mudança desse eixo de liderança da política externa da União Europeia para o leste europeu. E terá de continuar a ser, a mim parece-me também evidente, uma das vozes mais audíveis internacionalmente no apoio à Ucrânia. Portanto, este discurso para dentro não pode eliminar essa necessidade de intervenção na cena política internacional. E para isso, Rishi Sunak tem de ter, de facto, muito cuidado também na escolha da sua equipa governativa, fazendo aqui uma passagem, uma ponte com deputados ou com políticos que apoiaram Penny Mordaunt, que apoiaram Liz Truss, que apoiaram Boris Johnson, mas criar um governo coeso, que alimente a política através de ação e não através de fediveres. Ou seja, o próprio Sunak não tem um percurso limpo a esse nível, ou seja, já houve aqui algumas acusações públicas sobre possível benefício de paraísos fiscais, foi muito atacado relativamente à política fiscal relativa à segurança social quando foi Ministro das Finanças e, portanto, na escolha do seu governo ele tem de ter em atenção bastante também esta questão de um percurso limpo para, de facto, a análise da opinião pública, a análise política transversal, se centrar nas políticas propostas e não em fediveres, em casos como acontecia muito com o discurso de Boris Johnson. E, portanto, é esta mescla de desafios, sendo que ele acaba por referir algo muito relevante, que é o entregar pela ação, ou seja, ser responsabilizado pela ação e a necessidade de adotar neste ano e meio que tem pela frente, se cumprir o mandato do Partido Conservador, e ele chama a atenção para essa indicação de que o mandato é do partido que vence as eleições, procurando legitimar-se também como Primeiro-Ministro, procurar neste ano e meio recuperar ou pelo menos tornar o Partido Conservador competitivo numas eleições gerais. Numa altura em que as sondagens são claramente desvantajosas para os conservadores. Patrícia, para concluir, e falava aqui do perfil de Sunak, ele acaba por ascender politicamente de uma forma bastante rápida. A questão que se coloca será, pelo perfil dele e pelas características, pelos traços que tem, será de facto a figura agregadora que o Partido Conservador, mas sobretudo o Reino Unido e também a Europa, neste momento de grande incerteza internacional, de facto precisam?
Em termos financeiros, sim, não é? Já foi referido por várias pessoas. Em relação ao resto, não sei. Parece-me que em termos de perfil, acho difícil que proceda a essa agregação que refere. Mas também me ocorre, espero que permaneça pelo menos 2 anos, não é? Porque, enfim, o caos é grande, mas também me ocorre que, atento ao recente falecimento da rainha, a sucessão de governos, dos primeiros-ministros no Reino Unido, o Brexit, as consequências do Brexit, a pandemia, que lá está, a ausência de trade agreements, não é? A noção de que o Reino Unido não tem a força, não tem a glória que esperava ter. E, de certa forma, facilitou o caminho Brexit. Portanto, acaba por ditar também a quantidade de primeiros-ministros desde 2016. Exatamente, mas com base numa falácia. Portanto, é assim, uma glória que já não existe. Certo. E que agora se comprova, não é? Portanto, é assim, o único elemento que prevalece em termos da tal glória passada, de facto, é no âmbito da defesa. No facto que o Reino Unido continua a ter uma postura sólida em termos de defesa, de apoio à Ucrânia, seguindo o raciocínio de Churchill, seguindo aquela noção de que, pelo menos em contexto de guerra, de potencial guerra a nível europeu, não é Reino Unido aqui, Europa lá, como se costuma dizer, não é? Porque a Europa permanece daquele lado e o Reino Unido deste. E houve uma conjugação. Exatamente. Eu penso que em termos militares, o Reino Unido continuará a mesma postura, se com 2%, se com 3%, não sei. Mas esse será, se calhar, o único campo em que continua a exercer algo soft power. Também, exatamente, soft power. De resto, on verra, não sei. Tenho muita pena. Esperar para ver, porque de facto o Reino Unido está mergulhado, como lembrava, imensos episódios sucessivos, numa grave instabilidade. É muito triste. Obrigada, Patrícia.